Já está no ar o programa Nossa Terra nessa manhã. Essa manhã maravilhosa de hoje é dia 2. Dia 2 de dezembro, terça-feira. Uma terça-feira super abençoada para você, né? Olha, tem muita gente aí que saiu da batalha, estava vencendo, estava trabalhando, estava ganhando seu dinheiro, e de repente alguém lhe tira dessa batalha. Alguém lhe tira do emprego, alguém lhe tira da frente do trabalho, alguém atrapalha o teu negócio, mas Deus te chama de novo para a batalha. Deus quer que você seja insistente naquilo que você acredita. Vamos fazer uma suposição aqui que o diabo disse para José do Egito: na cisterna do deserto é o fim. E Deus diz: é o começo, José. O governo do Egito te espera. Quer dizer, quando você está lá no fundo do poço, há pessoas que chegam para você e dizem: eu não te falei que tu não ia prosperar? Eu não falei que esse negócio não ia dar certo? Eu não falei que esse emprego não ia dar certo? Olha aí agora. Aí você está na pior. Mas saiba de uma coisa: há um Deus que tudo pode, tudo vê, e sabe que a sua vontade é única e é verdadeira, né? Então é isso que a gente deve pensar, analisar e dizer: eu vou vencer, eu vencerei, porque Deus é comigo. E quando a palavra de Deus diz que Deus é comigo, eu tenho que crer naquele que está acima de tudo e de todas as coisas. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que cura, que sara todas as coisas. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê, e Ele é a solução de todos os problemas. Então, o diabo diz para José do Egito, na cisterna, lá no fundo do poço: é o fim, acabou. Agora sim, agora tu não sai mais daqui, teus irmãos te jogaram aqui, dentro desse poço, e aí é o teu fim. Porque muitas vezes a gente passa uma tribulação, uma perseguição, e a gente pensa que é o fim de tudo. Mas a Bíblia diz que é o começo. Então, para que a tua prosperidade você possa alcançar com êxito, é necessário que você insista. Levanta, dá a volta por cima e sacode essa poeira, e você vai prosperar. O diabo diz para Moisés no deserto, diz sim, é o fim. E Deus diz: é o começo, Moisés. Transforma-te no libertador do meu povo. E foi aí que ele tomou a decisão de libertar o povo hebreu na época da escravidão, o povo israelita. Quando ele já estava fracassado no fim e achando que nada daria certo, Deus chama ele para o campo de batalha, para a frente de batalha, e diz: tu serás o salvador do meu povo. Moisés, eu quero que tu tire o meu povo do Egito. Assim falou Deus para Moisés. E Moisés levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima e marchou em direção ao faraó para vencê-lo, e venceu. O diabo disse a Esther: no tempo da escravidão é o fim. Aí Deus disse: é o começo. Esther transforma-se na rainha dos medos e dos persas. A história de Esther, que é a Hadassah no hebraico, conta-se a história de uma jovem que era judia, e ela estava ali nas províncias do rei Assuero,
e tinha tinha o seu tio, que era Mordecai. Mordecai era escriba do rei, e ele ali trabalhava no reinado lá, ele tinha a sua sala, porque ele era o escriba do rei. Então as contabilidades, as escrituras, os feitos do rei, tudo passava pela mão dele, porque ele era uma pessoa super inteligente, dotada de uma sabedoria incrível, e o rei amava. Mas vejamos bem, um dia, Vasti era rainha, e o rei Assuero manda chamá-lo para apresentá-lo numa grande festa que ele estava fazendo, junto com seus amigos. E aquela rainha Vasti, ela mandou dizer para o rei que não ia não atendeu o chamado do rei. Como o rei já tinha tomado umas e outras, era uma festa de 7 dias, chamou os ministros do palácio e perguntou: o que se faz a uma rainha que não atende o chamado do rei? Aí alguns ministros, já também cheios do xarope, disse: o rei tem que matar essa rainha. Aí o outro disse: não, faz o seguinte, larga ela, e aí você arruma outra melhor do que ela. Já que essa não obedece, que ela desaparece. Aí ele pensou lá, recebeu ali as instruções dos ministros, e aí descartou Vasti como rainha. Então, ele colocou dentro dos seus atributos, conforme os seus distritos que ele tinha, era 126 cidades, que fazia parte do comando que ele reinava sobre essas 126 cidades, e ele formou um decreto lá e publicou, dizendo que o rei estava solteiro. A partir daquele dia, o rei estava solteiro. E a jovem que fosse bonita, virgem, e quisesse se candidatar, estava aberto aí as escrituras, né? Para que elas vinham se inscrever, fazer sua ficha e participar do maior concurso ali do rei Assuero daquela época, né? E aí muitas jovens se inscreveram, mas havia a cavalaria real que queria agradar o rei. Então eles andavam na rua da cidade procurando uma rainha para o rei, uma jovem que fosse bonita para ser candidata a rainha para o rei. A história diz que um dia Radassa, ainda no seu brilho da sua juventude e da sua adolescência, estava brincando na porta da sua casa, quando a cavalaria do rei veio e pegou ela e levou para o rei. E ali colocaram ela em um dos aposentos lá do reinado, onde ela ficaria ali por um ano para se apresentar na presença do rei. É interessante que todas essas virgens deveriam passar um ano se aperfeiçoando, se melhorando a sua imagem, a sua beleza, para se apresentar na presença do rei, para ser escolhida ou não a rainha do rei Assuero. Já pensou? E ela, a competição é bom porque todo mundo se move. Sem competição fica um negócio muito triste. E aí toda jovem que ia à presença do rei, no dia que o rei chamava, ali dormia com o rei. A história pode dizer assim, uma noite com o rei. E aí aquela jovem se apresentava lá, mas antes dela entrar nos aposentos do rei, ela podia passar na sala do trono, aonde tinha o tesouro, e ali ela podia escolher. Obrigado, Rafael Neves, pela sua participação. Ali ela poderia escolher uma joia, do jeito que ela quisesse escolher, ela podia escolher para usar naquela noite com o rei.
E se o rei aprovasse ela, ela seria a rainha. Mas se o rei não aprovasse, ela ficaria com toda a joia, que custaria uma grana. Obrigado, Eliane Melo, aí em Minas Gerais, né, assistindo o programa, ela e sua família. Eliane, ainda estou lembrando, hoje de manhã eu lembrei de você, daquele presente que você deu para minha esposa, uma panela de pedra. Tem uma história muito bonita dessa panela de pedra, depois eu te conto. Nós estamos falando aqui no programa esses dias de vaso, né, que você tem que cuidar dos vasos que você tem. Bom dia, Eliane, shalom para você. Então vejamos o que a rainha Esther foi pega. A rainha Esther, ela era só Hadassah. Esther é a tradução para o português que a gente chama Esther, mas o nome no hebraico é Hadassah. Hadassah foi pega e levada para o palácio. E o tio sentiu falta, procurou, mas alguém chegou e disse para Mordecai: Mordecai, a tua sobrinha estava brincando aqui na porta, a cavalaria do rei chegou e levou ela para o rei, para que ela fosse apresentada ao rei, para ser candidata à rainha. E aí Mordecai, só eram os dois na casa, e ele ficou desesperado ali com a situação, mas não podia fazer nada. Quem seria Mordecai para brigar contra o rei dos Assueros, né? E ali o que aconteceu? Aquela jovem, quando todos os dias saiu uma jovem para ter uma noite com o rei, e aí ela passava lá pelo tesouro nacional da época, e ali ela podia colher qualquer tipo de adorno, qualquer tipo de joia preciosa, diamantes, colocava no seu corpo, ia lá dormir com o rei. Se fosse aprovada, ela seria a rainha. Se não fosse, mas ficava com a joia, ficava rica. E assim, um dia chegou a vez de Hadassah. Hadassah era uma mulher judia, descendente mesmo do povo judeu, e todo judeu vive debaixo de oração de manhã cedo. Antes de orar, Shema, já estava fazendo aquela oração. Obrigado, Hashem, porque a minha alma voltou. Shalom. Shalom. É isso, é? Aí a primeira oração que a gente faz é agradecer a Deus porque a alma da gente voltou. Porque toda vez que a gente dorme, a alma da gente sai. E aí quando a gente acorda, a gente diz: eu sonhei com isso, com aquilo. Então, meu amigo, minha amiga, chegou o dia de Hadassah se apresentar na presença do rei. Ou vai ser aprovada ou não. E quando ela passou pelo tesouro do rei, lá o tesouro nacional, todas que passavam lá, todas pretendentes, pegava todo tipo de joia que podia, colocava no seu corpo, porque se não passasse ficava rica, né? Qualquer gente ficava rica. Aí quando de repente aparece Hadassah na presença do rei, nos aposentos do rei, o rei olhou para ela e disse: essa mulher é diferente, não tem um adorno nela. E o perfume dela, mirra. Não sei a estrela que ela pegou, não. Foi, aí ela pegou o símbolo de Israel, né? E ela pegou o símbolo de Israel, não para ela, mas para presentear o rei. Tudo feito de ouro, tal, aquele negócio todo. O rei olhou para aquela mulher e disse: meu Deus, essa mulher é diferente de todas as outras que vieram aqui. Todas que vieram aqui, elas tinham interesse de riqueza. Não é da minha pessoa. Essa daqui, ela veio, não trouxe adorno nenhum. E ela tem um perfume, um cheiro diferente. Porque a mulher de Deus, ela cheira diferente. O cheiro, o perfume dela é diferente. Aí ele sentiu o cheiro de mirra. Que cheiro gostoso. Mas como essa mulher cheira. Como é teu nome? Hadassah. Que perfume gostoso. E abraçou ela, e beijou. Hadassah era linda. E aí o que aconteceu? Hadassah foi aprovada e se tornou o quê? Rainha. Né? Rainha. Então, a história é uma noite com o rei.
Se prepara um ano para ter uma noite com o rei. Te prepara a vida toda para ter uma noite com o rei, que é Deus. Te prepara. Toda oportunidade é te dada nessa terra. Toda oportunidade era dada para a candidata, a rainha no palácio. Tinha direito a tudo, comia do bem e do melhor, fazia o bem e o mal, e aí ficava por isso mesmo, porque era candidata a rainha, né? E aí chegou o dia, Radassa venceu essa luta com mais de 200 virgens que estavam ali, mulheres bonitas, mas a simplicidade dela, o perfume dela, o Deus dela, encantou o rei Assuero. Mas o rei Assuero não era judeu. Não era. Não vou contar mais a história para vocês não. Depois a gente conta outro dia. O diabo disse assim, ó. Ele disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: é o fim. Agora vocês estão rodados. Vão assar igual pão dentro dessa fornalha. Ei, você aí, ó. O que é que você pensa de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ele era amigo de quem? Daniel. Do profeta Daniel. Mas o diabo vai meter medo neles. Foi jogado na fornalha. Aí disse: ei, vocês vão assar, vocês vão queimar. Ficar torradinho. Torradinho. É o fim. Mas Deus disse, é o começo, meus filhos. A Babilônia precisa de vocês. Quer dizer, eu tenho um projeto na vida de vocês. O fogo, a água não vai destruir vocês, porque eu tenho um projeto. Se Deus tem um projeto da tua vida, tu não vai morrer não. A luta que tu está passando é só uma prova. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os companheiros do profeta Daniel, jogaram ele para dançar lá na fornalha. Aí Deus manda um anjo. Deus manda um anjo para proteger eles. Mas a plateia que queria ver eles queimados, morrendo queimado, que antigamente era show, só para rico, só entrava pessoal da elite para ver alguém morrer queimado na fornalha. Mas não era só queimado. Tinha vez que jogava por leões e eles ficavam lá de plateia. Ah, isso aí era um assistir, espetáculo. né? O sofrimento. As pessoas compravam ingresso para entrar no Coliseu. Assistindo. E aí o que aconteceu? O diabo disse também para Daniel, na cova dos leões: é o fim. Deus, porém, diz: Daniel, é o começo. O seu testemunho mudará a história da Babilônia. E aí pegaram Daniel, armaram a cilada para que ele não orasse outro Deus. E todo dia, de manhã, de tarde e de noite, ele orava assim: Shemar Israel Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Ekivot Mahutan Leolam Vaed. Todo dia ele fazia essa oração de Shema. 3 vezes por dia, abria a janela em direção a Jerusalém e assim orava. Que todo judeu, todo descendente judeu, todo praticante de judaísmo, quando ora em direção a Jerusalém. A gente não dá o tiro errado, não, dá o tiro certo. Direto a Jerusalém, como manda a Bíblia. E a gente pode ver que toda prova, o Eterno não tira você da prova, ele passa junto, né? Ele passa junto com você na Vê prova. que quando foram jogados no forno, Sadraque, Mesaque e Abidnego, o anjo estava com eles. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o anjo estava com ele. Toda prova, Deus manda o seu anjo, né, junto. Aí veja bem, Deus fala assim: olha, Daniel, é o começo, o seu testemunho mudará a Babilônia. Toda a Babilônia vai saber que em Israel existe um Deus. Aí o que aconteceu? Jogaram ele na cova dos leões. Pela manhã, o rei sofreu a noite toda, nem dormiu. Aí pela manhã, ele entrou lá na cadeia, porque ele era o rei. Chamou lá o pessoal e disse: vamos lá, gente. Aí gritou lá: ei, profeta! Profeta Daniel, tu ainda vive? Aí ele disse: viva o meu Deus e viva o meu rei, vida longa para o rei.
Rapaz, o rei que manda jogar um profeta dentro da cova dos leões, era para o profeta estar irado, estar zangado com ele, né? Ele disse, não, vida longa ao meu rei. E aí foi, o rei chamou lá o pessoal da segurança, né? E disse, olha, tira esse rapaz daí, esse profeta daí, esse é um homem de Deus. E os leões, tudo querendo avançar no pessoal que ia tirar lá dos carcereiros. Tira daí, tirou. Agora, todos que acusaram Daniel, traz aqui para a gente fazer um teste. Parabéns. Todo mundo viu Daniel sendo jogado por leões. Agora, traz quem acusou ele para a gente ver se tem a mesma sorte, Daniel. Não tem o mesmo Deus. Ei, a diferença de nós dois, eu e tu, é o Deus que a gente serve. Né? Se tu servir o mesmo Deus, ó, se não servir, meu irmão. Aí, vejamos bem o que aconteceu. Ruth, o negócio foi feio. Chegava a fila de acusadores, ia jogando. Ó, tinha deles que no ar, o leão pegava. Aí outro já vinha estraçalhar. Quando chegava no chão, já tinha arrancado uma perna, outro braço, cabeça. E todos os acusadores de Daniel morreram lá na cova que eles prepararam, lá dos leões, lá onde eles prepararam para ser a morte do profeta, eles morreram. Ei, não te levanta contra quem serve o Deus de Israel. Fique fora de contenda contra esse povo. Porque Deus é vingador, é radical, é ciumento. E o que é dele, não mexa. Não mexa. Mas vamos para a última parte, né? O diabo disse a Jonas na barriga de um peixe. O diabo disse, eu vou já atentar esse profeta. Ele já está na barriga do peixe mesmo, né? É o fim. É o fim. Toda vez que o diabo diz é o fim, Deus diz é o começo. Aí o bicho chifrudo entrou na barriga do peixe, que ele tem poder para entrar. Onde ele quer, ele sai. Ele vai no céu, volta. Porque Deus deu esse poder para ele. E o diabo disse para o profeta na barriga do peixe, é o fim. E Deus, porém, disse, Jonas, é o começo. Nínive te espera. Quer dizer, vai acontecer um milagre, tu não vai morrer, tu vai ficar vivo. E Nínive vai ver que testemunho teu. Porque eu estou mandando tu ir lá levar a profecia, a mensagem para o rei daquela cidade. Se ele não se converter em 40 dias, eu vou matar todo mundo lá, acabar com tudo. E Deus é assim. Vocês não conhecem Deus. Deus é bonzinho, mas quando ele se ira, menino, para juntar ele é muito... quem é que ajunta Deus? Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que você pode estar, nesse exato momento, atravessando certo tipo de problemas, tribulações, perseguições no lar, no trabalho. Olha, Ruth, esse mundo não tem como a gente viver sem perseguição. Sempre a gente tem tribulações, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Então, todo tempo, pode ser servo de Deus, pode não ser. Se servir a Deus, se a gente não tivesse problema, mas era tão bom, né? Era bom. Mas quando você se dedica a servir a Deus, aí é que o diabo se levanta contra você, através de seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do vizinho, no emprego, é o patrão. De toda maneira o diabo acha campo para trabalhar, brecha na vida das pessoas, né? Porque esse mundo jaz no maligno. Agora, vença o mundo. Vença o mundo. Mas para vencer como? Que as pessoas vão vencer? Através da palavra de Deus, começando pela santificação, que é a guarda dos mandamentos. E aí conhecer Deus. Procure conhecer Deus pelo nome. Quando eu falo com Deus em oração, às vezes tu diz assim, tá falando com quem? Estou falando com Deus. Eu falo com ele alto, eu falo para ele mesmo, eu chamo ele pelo nome em hebraico e falo com ele, porque tem hora que eu não me aborreço com Deus, não, me aborreço com a situação. Aí falo para ele, dá um jeito, tu é dono de tudo, tu sabe tudo, dono da prata, do ouro e tal, resolve esse problema. Eu estou sendo perseguido, tu sabe por quê, se eu tiver razão ou não, mas tu é o meu Deus e tu é meu defensor. Baruch Hashem? É contigo aí para o Shaharit. Hoje para o Shaharit eu separei o Salmo 29, que diz assim:
Rendei ao Eterno, ó filhos dos poderosos. Rendei ao Eterno glória e força. Rendei ao Eterno a glória devida ao seu nome. Prostai-vos ante o Eterno, que é pleno de esplendor e santidade. A voz do Eterno ressoa sobre as águas. O Deus de glória faz trovejar. O Eterno está sobre a vastidão dos mares. A voz do Eterno se manifesta em força. A voz do Eterno se manifesta em majestade. Sua voz despedaça os cedros do Líbano. O Eterno quebrou os cedros, os reis pagãos do Líbano. O Eterno faz saltar como bezerro os próprios montes do Líbano de Sirion, como filhotes. A voz do Eterno emite língua de fogo. A voz do Eterno faz tremer o deserto de Kadesh. A voz do Eterno faz tremer as costas, convulsiona as árvores dos bosques, enquanto no seu tempo tudo proclama sua glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono, e como rei permanecerá pela eternidade afora. O Eterno concederá força ao seu povo. O Eterno abençoará com a paz. É isso aí, meu amigo, não perca o programa Nossa Terra. Durante essa semana nós vamos falar de 7 coisas que roubam a tua prosperidade. Você pode ser uma pessoa fiel a Deus, né, religiosa, mas se você vacilar nessas 7 coisas, você perde a bênção de Deus, né? Vamos falar só um índice hoje, que é o número 4, que é uma das coisas interessantes dentro da cultura judaica, da tradição milenar judaica, desde os primórdios, da época vem de Moisés, sobre a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente tem conhecimento de que o sal ele faz parte, Ruth, do elemento terra. Por exemplo, Deus, quando ele fez o sal, ele tirou do elemento terra o sal para ser algo especial na vida do ser humano. Por exemplo, o tempero que nós usamos, o sal, para temperar os nossos alimentos, Deus constituiu um sal puro. Esse sal puro, ele tem 72 nutrientes, que significa na Kabbalah o número 72, significa o número cabalista. O sal, ele tem um número 72 elementos nele, que significa 72 nome de Deus. Quando você pega um pouco de sal, mas eu estou falando do sal marinho, do sal do Himalaia, não estou falando do sal que você usa na sua comida, aí na sua cozinha. Esse sal branco, cristalizado, esse sal aí, ele já foi tirado os nutrientes. Ele não é mais só sal, né, Ruth? Ele não é o sal. Aí é o sódio. Você está comendo sódio. Ah, mas é salgado, é o sódio. Agora, os elementos que compõem o quadro do sal, sal puro mesmo, tirado do mar, ou tirado lá das montanhas do Himalaia, ele contém 72 nutrientes. A medicina, os laboratórios já dizem que é 84, porque 72 nutrientes, esse aí é real. Agora, tem sal que chega até 84 nutrientes que vai servir o ser humano. Por que hoje o mundo está doente? Porque está comendo o que? Sódio. Sódio faz mal. Por exemplo, eu tenho um problema de pressão alta. Eu estou com 68 anos, né? Então, aqui, ó, estou tomando tererê, né, que é o chimarrão, tererê, para garganta, porque eu tenho problema de irritação de garganta. Aqui tem o sal, mas é o sal do Himalaia. Esse sal, ou sal marinho, você compra no supermercado, aquele sal rosa. É aquele sal que você deve usar, que esse sal traz para você 72 nutrientes. Então, o sal e o pacto com Deus. A Bíblia diz que Deus fez um pacto, Ruth, com sal. Né? Você pode observar que você come uma carne assada, uma carne cozida, você não vê o sal, mas ela te dá o sabor, se está salgada ou insossa ou não.
né? Então o sal, ele faz as propriedades dele aparecer e ele não aparece quando é bem salgado. Você vai temperar alguma coisa, não bota sal demais, também não bota de menos, mas se você botar no limite, ali o sal faz com que todos os temperos que você colocar venha dar um brilho melhor, venha dar um sabor melhor, venha fazer com que a pessoa sinta vontade mais de comer aquela comida, porque ela está gostosa. Deus fez um pacto, Deus fez o pacto do sal, porque o sal, dentro da escala, ele é um elemento terra. Então, por exemplo, se você pega um pouco de sal, nós temos bem aqui, ó. Todo judeu que se preza da cultura judaica tem uma vasilha com sal assim. Esse é o sal grosso do churrasco, aqui, ó. Então a gente pega um pouco desse sal, joga nos cantos da casa, ou quando vai passar o pano na casa, você bota um pouco de sal grosso na água, passa o pano limpando a casa, dona de casa, passa o pano, e aí a sua casa, ela vai ficar limpa. Toda a energia negativa, mal olhado, qualquer coisa das forças das trevas, não terá força dentro da tua casa, porque a tua casa é o santuário aonde o sal consagrado ao rachê ali está para limpar. Ei, isso não é feitiçaria, isso é tecnologia de Deus, que Deus deu para o seu povo. O sal tem pacto com Deus, e o elemento terra, e tem 72 nutrientes. Sal, esse sal que você compra no supermercado, aquele branco, aquele sal ali, não é sal, é sódio. O sal é o sal de churrasco, que é grosso, o sal marinho, você compra no supermercado, sal marinho, sal grosso, e aí, ó, você pode... Eu tenho um problema de pressão alta, porque eu já estou na idade de 68 anos e uso sal marinho e uso sal do Himalaia. Aqui, ó, a prova de que eu uso sal do Himalaia. E não altera a minha pressão. Agora, o sal que você usa aí, aquele salzinho branquinho, bonitinho, refinado, aquele lá é o sódio. Você come para você ver se sua pressão não sobe. Já o outro sal, o sal que tem nutriente, você vê que na época, veja bem assim, lembra um pouquinho, quando você era criança, você viu sal no canto da casa, aquele saco de 20 quilos, escorria uma salmoura, aquilo ali são 72 nutrientes que está saindo daquele sal, mas permanece muito nutriente ali, né? Obrigado, Pedro Brilhante e Sara, pela sua participação. Baruch Hashem? Mandar um alô pessoal, né? Um abraço para você, James Paraguaçu. Alô, James Paraguaçu, Jornal Folha do Pará. TV Criativa, Daniel Cavalcante, Milton Farias, Fred Café, TV Líder, DJ Coca, TV Livre, Rede TV. Aí o pessoal, Félix Miranda, Dona Valderez, o Tiãozinho, José Filho, João Freitas, Tio Vigília, essa turma toda que compõe o quadro aí de funcionário da TV Livre, né? Um abraço para vocês todos da Rede TV. Um abraço também para você, Doutor Brito, aí na cidade de Anápolis. Doutor Alberto Mussali, ligado com a gente também, o Zé Luiz, o Jade do CAP, delegado Vinícius, da Polícia Civil, delegado Tony Cunha, da Prefeitura Municipal de Marabá, Cristiano Rabelo, Jéssica Melo, Apóstolo Dione Melo, aí no Mato Grosso, na UPA, Pastor Vitor Silva, da Sinagoga Leão de Judá, em Anápolis, Pastor Luiz Rosa, em Anápolis, Vagalume e Rosa Braga, lá no sítio Presença de Deus, Evandro Vale, Jorge Belich, Eliane Melo, lá em Minas Gerais. Tá lembrada de uma coisa, Eliane Melo? Do presente que ela te deu? Aquela panela. Panela de pedra. A panela de pedra. Aí a minha esposa trouxe essa panela que ela ganhou da Eliane Melo, que está ligada com a gente lá em Minas Gerais. Uma panela, já era da família dela, que ela tinha recebido da família dela.
a gente guarda essa panela com tanto carinho. Quando eu vejo ela em cima do fogão, é porque alguma coisa especial minha esposa vai fazer para a família. E nós temos aqui um neto, o Caleb, hoje já está com uns 15 anos, né? Não, tá tudo não. Ele estuda na escola militar. Mas desde pequeno, quando ele viu aquela panela, a Clara fez um arroz com carne de sol. E outro dia fez uma galinhada. Pois o menino, quando ele fala assim para mim, vô, qualquer dia eu vou lá na casa da vovó, diz para ela fazer aquela carne de sol na panela de pedra. Para ele, o que é feito naquela panela de pedra, para ele é bom demais. E ele come e fica alegre. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós recebemos com amor essa panela, porque é uma panela de família, e passamos a alimentar nossa família através dessa panela. E ela é consagrada à cozinha da minha esposa ali, onde a gente tem ela ali como um troféu. Nós temos aqui em casa tem panela demais, né? Tem panela, mas essa daí é especial, né? Nós vamos falar durante o programa, a semana, sobre essas coisas para você amar e atrair a prosperidade para o seu lar, não é isso? É contigo. Dando continuidade, no capítulo de Gênesis 32, no versículo 25, aonde Jacó lutou com o anjo, né? Nos livros, em desenho, filme, aparece um anjo brigando com Jacó. Jacó segurou o anjo. Só que a Torá, na sua explicação, com o Rabino Abadias, ele diz que esse homem que lutou com Jacó, ele tinha 3 aparências, né? Ele tinha 3 aparências. Ele não era só um homem. Tinha hora que ele aparecia como uma mulher bonita, mas anjo, lutando com Jacó. Outra hora aparecia como ser brabo, feio, brigando, que diz assim, é o diabo. Outros ele aparece de um homem normal, né? Então aqui diz assim, o homem que lutou com Jacó tinha 3 aparências diferentes. Ele era sedutor, manso e bondoso, bandido e sábio. Para poder conservar o seu legado espiritual e entregá-lo intacto aos seus filhos, aos descendentes de Jacó, enfrentarão estes 3 aspectos de ameaça. Sedutor. Você vê que uma mulher, quando ela é sedutora, ou um homem, ele consegue coisas... Diz que é o espírito de sedução. Mas olha, Ruth, esse anjo, só uma pergunta, ele era de Deus ou não era? É de Deus, tudo é de Deus, mesmo que seja do lado maligno, mas é de Deus. Até o diabo é de Deus? Ele vem só cumprir ordem, né? E outra coisa, a Cabala diz que esse anjo era Lucifer. Porque veja a aparência dele, aparência de mulher sedutora, aparência de um homem feio. Porque na realidade... os anjos, eles não têm forma definida, própria. Os anjos podem aparecer como uma mulher, pode aparecer como um homem, e você nem percebe. A Bíblia diz, por muita gente ser hospitaleiro, hospedar em sua casa anjo, e não sabia. Como Abraão, né? Abraão, ele recebeu 3 homens na sua casa, depois que ele foi ter o conhecimento que era anjo, né? Agora, como é que pode Deus mandar Lucifer? Porque os pessoal diz que é inimigo de Deus. Lucifer nunca foi inimigo de Deus. Deus manda ele vem, faz o mal. Ele é específico nessa área de justiça. Ele é o justiceiro de Deus. Né? Aí as pessoas pensam que Lucifer, ele é o inimigo de Deus. Não é o inimigo de Deus. Porque quando Deus fez Lucifer, ele fez com as próprias mãos. Ele é um anjo não nascido. E a palavra Lucifer significa portador de quê? De luz. Então deveria ser portador de trevas. Mas, de acordo com a tradição judaica, Lucifer
significa aquele que conduz a luz. Aí diz assim: ele era sedutor, bondoso e tentará convencer-nos de que nos livremos das prescrições da Torá. Quer dizer, ele seduz para você deixar de estudar a Torá, para você não cumprir os mandamentos, e ele vem seduzindo ali para quê? Olha o tanto de gente, você é testemunha disso, de pessoas que querem estudar a Torá com a gente. Aí eu falo assim: ei, só estuda a Torá com a gente aqui na sinagoga quem tem chamado do Eterno. Você quer vir? Pode vir, olha, é de graça, você pode vir estudar. Ninguém vai te chamar para participar, para ser um dos nossos, né? Venha, mas uma coisa eu te digo: ore primeiro. Porque é uma força contrária para não deixar você vir. E aí, ó, tem gente que não, eu vou porque eu sou forte. É nada. Pede pro diabo, pros demônios daqui da terra. E ele faz tudo isso dizendo assim: assim não haverá mais razão para sermos menosprezados e oprimidos, e os povos nos receberão com braços abertos. Nós estamos aqui falando da teologia judaica. Quem é cristão não entende a teologia judaica, porque é mais profunda do que a teologia do cristianismo. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, vocês estudam a Torá, obedecem os mandamentos, cumprem os mandamentos, e diz que muitos nos odeiam por causa da Torá, né? Da Torá, por causa da palavra do Eterno. E esse anjo, ele vem seduzindo para fazer você largar a Torá, né? E uma coisa interessante, o mundo espiritual, Ruth, ele é todo diferenciado da gente. Deus manda Lucifer, qualquer anjo aí da parte da justiça, vir castigar a gente aqui na terra, o ser humano, porque está em desobediência. Quando ele chega, que a pessoa se arrependeu e deixou, ele não pode tocar. Não pode mais. Tu lembra de Davi? Davi tinha pecado, tinha mandado matar o marido da mulher para ficar com ela, estava vivendo com a mulher. Aí Deus pega, manda um anjo, esse mesmo anjo aqui que nós estamos falando, mandou da justiça para lá para pegar Davi. Quando chega lá na recâmara do palácio para pegar Davi para matar, aí Davi está com a cara no pó, arrependeu-se, estava pedindo perdão a Deus. Se você estiver pedindo perdão a Deus dos seus pecados de verdade, o diabo não pode tocar. E o diabo voltou. Aí ele veio para matar, porque Deus disse: vai lá, mata aí. Deus mandou um anjo desse matar Moisés. Tu lembra da história? Deus disse: vai lá, mata Moisés. Por quê? Porque ele não circuncidou o filho. Ele nasceu circuncidado, não circuncidou o filho, vai lá e mata ele. Mas a mulher sábia edificou a sua casa. Baruch Hashem? Baruch Hashem. O que a mulher fez? Ela pegou uma pedra afiada, porque antigamente faca era feita de pedra, né? E fez a circuncisão do filho. Porque se você for entrar numa terra de inimigo, como lá no Egito, para Moisés, ou para o povo hebreu, ele ia entrar numa guerra, né? Então ele tinha que entrar preparado. Se ele fosse entrar despreparado, sem a proteção do Eterno, e a proteção perder, né? seria a aliança com ele, que é a circuncisão. É a aliança. E o filho dele não tinha feito a circuncisão. E o inimigo ia matar o filho dele na frente dele. Aí a mulher pegou a pedra, pegou a criança ali, fez o corte no prepúcio ali, e ali fez aliança com Deus. Aí o anjo botou a espada na bainha e retornou. Porque muitos podem dizer: mas Deus não escolheu ele para tirar o povo do Egito? Você já viu, você já leu isso, você que é teólogo, que é PhD, né, aí em teologia, você já viu falar que dentro da Bíblia, que Deus mandou matar Moisés, e que a história de Moisés seria totalmente diferente do que nós vemos hoje, se a mulher não tivesse, se a mulher não fosse sábia. Ela enfrentou o anjo para salvar o seu marido. Ela enfrentou a espada. Tem mulher que dá a vida pelo marido. Acabar o cabo nem valoriza. É que o bandido, ele experimentará roubar os nossos bens materiais
incendiará os nossos lares e santuários, matará pais e filhos, na esperança de que, no desespero e na aflição, renunciemos à herança paterna. Quer dizer, tudo que o Eterno prometeu, porque o nosso pai na fé é Abraão, né? E ele fez a circuncisão, e a própria Eterno disse que através dele toda a família seria bendita, né? Então, quando o inimigo vê que nós temos a nossa idolatria nos nossos bens material, ele vem e atinge nossos bens, né? Quebra, muitas vezes alguém vem, rouba, engana, aí a pessoa já fica com raiva de Deus. Ah, porque fulano me roubou, então não vou mais servir, eu não vou mais para a igreja. Muitos fazem isso, né? E aí, muitas vezes a pessoa desiste, justamente é um anjo que faz isso para a pessoa largar, né? Que ele vem é o bandido. Aí diz assim: e finalmente o homem com quem Jacó lutou é a quem também os seus filhos haverão de encontrar no caminho de sua estabilidade espiritual e persistente peculiar. Se apresentará como sábio, como filósofo, como super intelectual, e percorre o mundo inteiro e traz nas suas malas os remédios experimentados capazes de curar todas as enfermidades morais, espirituais e sociais, e que não valem a pena continuar agradando ou agarrado, né? Continuarmos agarrado à fé mosaica. Só um instantinho, Ruth. Aqui diz que os males morais, espirituais e sociais. Esse mal, essa enfermidade espiritual, ela não está no corpo físico, na carne, na matéria. Há muita gente que diz: eu fui no médico, fiz todos os exames e não acusou nada, mas eu continuo doente, porque a tua enfermidade não é na matéria, não é no corpo, na carne, mas no espírito. Aqui dá um ênfase maior para você entender que a enfermidade não é só no corpo. Tem gente que tem problemas de saúde e não tem médico que dê jeito. Mas se ele for atrás de alguém que ore, né, que ajude ele em oração com a palavra de Deus, essa pessoa, ela tem poderes dados por Deus para curar essa enfermidade do espírito, que é da alma. Outra que ele diz que todo essa aparência desse anjo ia acontecer também para seduzir os filhos de Jacó, né? Que ele vem com essa... Muitas vezes ele vem com super intelectual, dizendo que aquele homem sabe, né? Aquele homem fez faculdade, aquele homem fez isso, ele sabe a Bíblia. E aí a pessoa... Olha, ela disse que está assistindo, a Liane, lá em Minas Gerais, que ela está assistindo o programa Nossa Terra no YouTube. É que o nosso filho, o Dani, o mais novo, ele coloca, pega aqui, terminou aqui ao vivo, aí fica no Facebook, aí ele pega e vai jogando para outros canais. Né? Parabéns, viu, Eliane? E aí ele vai fazendo meios, mostrando-se sábio, para, através daquela sabedoria, para tirar porque a gente está agarrado na fé mosaica, né? Nos ensinamentos da Torá, nos ideais dos nossos profetas. E esse sábio, moralista e filósofo de todas as épocas não deixa de pregar que a religião judaica deverá, por ser abstrata demais. Quer dizer assim: vocês servem que Deus? Qual é a aparência do teu Deus? O teu Deus, vocês servem um Deus invisível, como é isso? Aí vai procurar tirar da mente daquela pessoa a fé que ele tem no Deus, né? Outros dizem assim: não, tem que ser vários deuses, um Deus para cada dia. Mas olha, Ruth, aí fala na teologia judaica, fala da fé abstrata.
Por exemplo, nós dentro da cultura judaica, nós cremos na palavra, estudamos a palavra, fazemos tradução e transliteração da palavra de Deus. A gente estuda Kabbalah, que é a parte espiritual. Aí que entra o misticismo. Né? O misticismo espiritual, que é a tradução, a transliteração e decifrar códigos da Bíblia em hebraico, né? E trazer para o português. Então, a religião judaica é diferenciada de toda a religião, apesar dela ser a primeira, né? A religião mais antiga que tem aí, que a gente conhece, é a Igreja Católica, tem 2000 e poucos anos. Essa daqui, só o Shema tem 3.300 anos, só o Shema. Ela tem mais de 5.500 anos. Eliane disse, minha mãe chama Maria de Lourdes. Dê um alô para ela. Alô, Dona Maria de Lourdes, aí em Minas Gerais. Aquele abraço aí, né, do programa Nossa Terra, né, Ruth? A mãe dela, Maria de Lourdes. Um abraço para você e toda a sua família. Ali não dá pra gente ler o restante, né? Mas... ele diz assim, que é radical, e que somente eles são os portadores do segredo da felicidade humana. Mas que felicidade é essa? É uma felicidade passageira, a ver num copo de bebida, ali no meio de quê? De prostituição. Olha, Ruth, nesse mundo não existe felicidade, existem momentos felizes. Momento feliz. Que passa. A verdadeira felicidade é você servir a Deus porque você tem esperança de vida eterna. Baruch Hashem? E muitos, a religião é só uma capa para eles poderem fazer tudo que não presta, né? Mas todos eles, assim como o homem com quem Jacó lutou, não revelam a sua verdadeira identidade, né? Porque eles sempre têm uma capa de sábio, de inteligente, porque mudam sempre o seu aspecto. Se ele não consegue de uma maneira, ele vai procurar de outra, né? Esquece-se de que não se pode cortar as raízes de uma árvore e espera que ela continue a crescer. Que não se pode queimar a alma de um povo que guarda que o seu corpo continue a viver, né? E Israel sem religião e sem Torá é um corpo sem alma. Por isso que a gente não pode deixar a Torá de lado. Porque se a gente deixar de estudar a Torá, de viver a Torá, é como se a gente não tivesse alma. Olha, Ruth, você falou aí que Israel, sem a Torá, é um corpo sem alma, né? É um corpo sem alma. Mas, se você for a Israel hoje, você vai ver que 80% dos israelenses não são religiosos. 20% dos israelitas em Israel é que é religioso. Mas eu estava pensando aqui, porque Deus, ele deixa assim. Ele tem promessa com esse povo. Agora é um povo ingrato, que vira as costas para ele, que quando Deus está ajudando eles, aí eles estão numa boa, eles viram as costas para Deus. Mas Deus tem uma promessa, lá em Zacarias 8, 22, 23, aonde diz lá o seguinte, que 10 homens de nações diferentes dirão, nós iremos com vocês, o povo judeu, porque sabemos que Deus está com vocês, né? Então o que vai acontecer? Quando Deus começar a lançar os primeiros sinais aqui na terra, da união do povo dele, aí esse povo israelita, 80% que não são religiosos, mas eles não estão perdidos, porque Deus tem promessa com eles. E as nações que atentar, orar, buscar, praticar o que Deus ensina, não precisa ser judeu, não precisa ser israelita nem hebreu, mas basta crer, confiar, conhecer o nome dele, ele vai receber igual recebe um israelita nascido lá em Israel, né? Então você, se tiver chamado, aproveite o chamado. Mas essa religião é pouquinha gente e tal. Aqui, mas Israel lota.
aqui no Brasil. Nós começamos essa religião aqui em Marabá, divulgar, né? Que a religião já tem mais de 3.000, 5.000 anos. Aqui em Marabá. Era eu e minha esposa e mais 2 irmãos. E a gente permanece há 18 anos, já entrando para 19 anos, ensinando pelo rádio, pela televisão, pela internet, essas matérias que você está ouvindo hoje. E a gente vê que, se a gente for prestar atenção mesmo, e dizer que Jacó lutou com o anjo, ali é só uma metáfora, né? Quando você vai para a Cabala, tem uma história diferente. Né? Assim, não é querer desfazer o que o texto está dizendo, mas é que aquela luta não foi uma luta corporal. Não. Mas depois que terminou a luta, ele venceu a luta, mas ficou a marca da luta nele, que foi ficar aleijado de uma perna. Mas aquilo já era que Deus foi, livrando ele. Pois é, que foi temporal. temporal. Aquele problema da perna dele foi temporal. Depois da luta que ele venceu, aí o homem ficou bom da perna. É porque aquilo ali era para ele ter um encontro com o irmão, né? Depois que ele passou, que teve um encontro com o irmão, Deus cura ele. Porque aqui, se você for prestar atenção, o que nós temos lutado contra esses anjos, né? Esse anjo que tem 3 aparências, ele vem como sábio, ele vem para tirar a tua fé, ele vem para tirar de ti a Torá, para você não estudar mais, para te fazer você deixar de estudar os mandamentos, ou botar em prática, ou cumprir, tudo ele vem com essa aparência. Às vezes é um da tua família, às vezes é um parente, às vezes é um que se finge amigo, e ele vem tudo para tirar a tua fé. Aí que se fala que o mundo espiritual é abstrato, quer dizer, você não vê. Não vê. Às vezes alguém sente, mas tem alguém que vê, mas na realidade é abstrato, né? E quando o anjo procurou tirar a fé dele, procurou fazer tudo para ele deixar, porque primeiro ele tem que passar nessa prova, porque dele sairia o quê? As 12 tribos de Israel, então ele tinha que passar nessa prova. Quando o anjo viu que não podia, ele pegou e tocou no tendão da coxa dele, né? E aí disse assim, me solta. Ele disse, não te solto, só você me abençoar, né? E ali ele muda o nome dele de Jacó para Israel, que é direto a Deus, né? A tradição judaica, em Israel, o judeu não come a parte traseira do animal. A não ser... Por causa dessa luta de Jacó com o anjo. É porque os filhos de Israel, eles fizeram isso porque diz que o pai passou pela essa luta sozinho. Não foi Deus que mandou. Não. Mas é uma tradição milenar judaica, porque tem um nervo da coxa aonde o anjo tocou e aleijou Jacó. Aí, por isso, os filhos não ajudaram o pai na hora da luta, né? Talvez correram. É luta de gigante. Jacó e um anjo. Jacó tem força de 1.000 homens e o anjo. Mas ele venceu o anjo, segundo as escrituras. Mais um versículo aqui para a gente terminar, diz assim, tendão encolhido. De acordo com o livro de Zafó e Al-Ha-Torá, os israelitas foram proibidos de comer este nervo, por terem deixado Jacó sozinho aquela noite em que lutou com o anjo. Daí resultado o defeito na sua coxa. Porém, diz que os próprios filhos de Israel prometeram não comer este nervo depois do que ocorreu com seu pai, por culpa de não tê-lo acompanhado. Segundo o Talmud, essa proibição é um preceito da Torá, porém introduzido por Moisés neste episódio para indicar o seu motivo. Do ponto de vista científico, os nervos constituem-se no que arde mais duro na carne e para a digestão, transformando-se muitas vezes em matéria nociva no interior do corpo humano. E ainda mais o nervo em questão, né? Antigamente, os açougueiros israelitas, chamados menaquerim,
era especialista em saber chipar este nervo e as suas ramificações. Até hoje eles são assim. No entanto, atualmente é difícil encontrar um açougueiro assim e que seja digno de confiança, razão pela qual a parte traseira do animal não é considerada cachê, O coxé. própria para o consumo conforme a religião, né? De acordo com a tradição judaica milenar, não foi Deus que disse, olha, vocês não vão comer mais a parte traseira do animal. Deus não proibiu. Não, ele não proibiu. Agora, eles sentiram, os filhos de Jacó sentiram dentro de si que foi um erro grande, uma covardia muito grande. O pai está lutando contra um ser celestial e eles se omitiram. Né? Aí, quando viu o pai aleijado, né, da luta, o nervo foi atingido, o nervo principal da perna. Então, eles decidiram que a partir dali não comer mais a parte traseira do animal. Não é isso? Será que tá ligado? E aí eles só comem a parte traseira do animal se o açougueiro ele tiver confiança nele e saber que ele tirou aquela parte dura, aquele nervo, né? Aí eles comem. Se não, para eles não comem essa parte traseira do animal, né? Meu amigo, nós estamos terminando aí. Olha, queremos convidar, janeiro, fevereiro, nós teremos curso de juiz arbitral, onde você pode ser o primeiro juiz da sua família. Entre em contato comigo, folha 20, quadra 8, lote 19, aonde nós iremos fazer sua inscrição. Janeiro, fevereiro, nós teremos aí o curso de juiz arbitral, né? Se você quiser ir até a Câmara, dia 8 agora de dezembro, lá nós teremos a formação de 6 juízes aqui da cidade, e vai ter um evento onde nós já estamos convidando as autoridades, o prefeito da cidade, muita gente aí, que o outro evento deu muita gente, né, Luiz? Deu. Muita gente. Então, ali vai ser algo diferente. Se você quiser conhecer para você fazer o curso, procura a gente. Tenha um bom dia, uma feliz terça-feira. Hoje é 2 de dezembro de 2021. Fique na paz, shalom. E quem está me ligando pode ligar agora.